Bom dia, igreja. Bom dia, pastor. Todos bem na graça do Senhor? Amém. Aleluia. Nessa manhã nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é bom. Nessa manhã nós nos alegramos no Senhor, porque Ele tem algo especial para a nossa vida. E quando nós seguramos nisso que Ele tem para nos dar, a bênção do Senhor, ela multiplica, ela aumenta, ela cresce ainda mais. Essa semana semana passada, o pastor Ricardo falou comigo para ministrar hoje. Eu digo, amém, pastor, irei. Mas quando chegou na quarta-feira para cá, comecei a sofrer os ataques. Como sempre, todas as vezes que a gente vem pregar aqui, aparece alguma coisa. Isso é guerra espiritual. Eu digo, Senhor, não vamos esmurecer não, vamos seguir adiante. Vamos em frente. Vamos enfrentar essa luta, essa batalha. E a palavra tem nos ensinado a nossa guerra não é contra sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E então, quase perdi a voz. Ontem tinha um ensaio do coral, não pude nem vir. Eu digo, não dá, desse jeito que eu vou ensaiar o quê? Depois a irmã postou um trechinho maravilhoso. Eu digo, olha, perdi essa hoje. Mas sobrou mais tempo para preparar, sobrou mais tempo para permanecer na presença de Deus e deixar o Senhor agir. Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos nesse instante e nós vamos orar. Pai amado, Tu és bendito, Senhor, e és poderoso. E nessa manhã nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos. E engrandecemos o Teu nome, Pai. Vem, Senhor, falar ao nosso coração. A cada coração que se faz presente aqui nessa manhã, Senhor. Venha atuar com toda a graça, Senhor, com todo o amor, com todo o carinho. E usa o Teu servo, Senhor, esse que fala, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para a transmissão desta palavra, pois ela é Tua, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos fortalecido, sim, na Tua palavra, no Teu evangelho, e aqui, ó Deus, neste lugar, como anunciador também de boas novas. Pai, prepara cada coração aqui, para que essa palavra encontre espaço, ache morada e possa também ser praticada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma construção à prova de tempestade. Essa é a construção da nossa vida, da sua vida. Uma construção à prova de tempestade. E o texto básico está em Mateus capítulo 5, de 1 a 12, que esse texto fala exatamente das bem-aventuranças. E cada uma dessas bem-aventuranças é uma peça dessa construção. É algo dessa construção na nossa vida, da nossa vida em Cristo Jesus. Tanto para o reino de Deus, como para vivermos na sociedade em que nós vivemos. Aliás, no finalzinho desse texto, depois do verso 13 em diante, o próprio Jesus fala que temos que ser luz do mundo. Jesus nos diz que temos que ser sal da terra. Nós não podemos ser nem luz do mundo, nem sal da terra, se não estivermos aqui. Mas como nós estamos, podemos ser sim. E nessa construção de vida, diante de Deus, nós vamos sendo formados desta forma. E então podemos testemunhar desta maneira. Os versos de 1 a 3 desse texto, Mateus capítulo 5, diz o seguinte: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você deseja construir um projeto de vida excelente, maravilhoso? Deseja? Amém. Duradouro, seguro? Você deseja construir? Amém. Então não aparte da sua vida este sermão, o sermão da montanha, onde Jesus fala essas coisas àquela multidão, mas também fala a você, fala a sua vida. Coloca esses princípios de Jesus em prática na sua vida. Aqui no verso 3, nós temos o primeiro material, a humildade. O texto aqui fala de pobres de espírito, os humildes. Há outras versões que falam algo diferente. Mas nós podemos trazer para o nosso dia, para a nossa realidade, meus irmãos, que sem essa pedra angular, que é o primeiro material, a pedra angular, a humildade, nós não vamos conseguir fazer uma bela construção da nossa vida com o Senhor. Pobres de espírito são aqueles que têm, como se não tivessem. Eles têm, mas vivem como não tivessem. São os que vivem como se não fossem. Esses são os pobres de espírito. São os dependentes, totalmente dependentes da graça de Deus, da graça do Senhor, da graça bendita e redentora do nosso Deus. Ninguém consegue construir um projeto de vida que vale a pena com orgulho, com soberba, com presunção. Nós não conseguimos construir um projeto de vida com excelência. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sim, Ele resiste aos soberbos. Ele dá um grande exemplo com respeito a isso aqui, lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Após ceiar com os seus discípulos, Jesus então tira as vestes, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia, um vaso com água, e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro: não, Senhor, não, Jesus, os meus não. Jesus: olha, se não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Então Pedro volta atrás: então lava tudo agora, Senhor, lava meus pés, a minha mão, lava tudo. Ele mudou de ideia imediato. E Jesus: não, se você se lavou antes, necessário somente os pés. E o verso 17, Jesus, ele completa dizendo o seguinte, João 13, 17: agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou o que devemos fazer, sermos humildes diante de toda e qualquer circunstância e situação. Onde nós estivermos, com humildade. Essa é a pedra angular da nossa construção, é a principal da nossa construção de vida. E ele diz, esse verso 17: agora vocês já sabem estas coisas. Alguma versão diz: bem-aventurados sois, se as praticardes. Felizes são, se as fizerdes. Sabem essas coisas? Vamos praticar. Então vamos praticar, vamos fazer. Sejamos humildes. O verso 4 do texto de Mateus capítulo 5, o verso 4 diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vem então a segunda peça dessa construção. Primeiro, a humildade. É bom que nós vamos agora memorizando quais são
todos esses materiais para essa construção da vida. Primeira, humildade. A segunda, aqui no verso 4, o que Jesus falou? Bem-aventurados os que choram. Sensibilidade. Não pode faltar na nossa vida sensibilidade. Não pode faltar. Outro dia, uma colega nossa foi demitida e no último dia do seu aviso, ela disse: amanhã eu não venho. Eu digo: por que você não vem amanhã? Porque eu vou chorar. Eu digo: mas é necessário isso. É bom chorar. Não, mas eu não venho, eu não gosto. Eu digo: poxa, pois eu gosto. Se houver necessidade de chorar, choro muito rápido. Ligeirinho estou chorando. Olha só, o que Jesus fala. O melhor piso da nossa construção. O melhor piso para a nossa construção. Sensibilidade. Isso tem que haver. É necessário haver sensibilidade. Jesus mostra aqui para os seus discípulos, para aquela multidão que estava ali naquele momento, a necessidade de chorar. Em qualquer área da vida, os caminhos acabam quando acaba o poder do choro e do arrependimento. Qualquer área da nossa vida. Quando não há mais choro, quando não há mais arrependimento, os caminhos se fecham, se travam. Fica tudo mais complicado, mais difícil. Quem perdeu o poder do choro, do arrependimento, perdeu a possibilidade de ter novos caminhos, de alcançar novos caminhos. O sentimento mais criativo é o do arrependimento. Esse é o sentimento mais criativo. Arrependimento é sentir tristeza, é confessar, é abandonar o erro, é mudar de direção, é ter a chance de mudar de direção. Em Efésios, no capítulo 4, versos 18 a 24, Efésios, capítulo 4, esse texto, Paulo diz algo bem interessante a todos nós. E ele fala o seguinte, a partir do verso 18. As pessoas que vivem do jeito que bem entende, que já acham que não precisa mais chorar, que não deve chorar, que fazem as coisas à sua própria maneira. Olha o verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. E o verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Já não existe sensibilidade em sua vida. O verso 20 diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aí o verso 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Isso é o que o Paulo nos falou. O Senhor nosso Deus nos fala através de Paulo, de que quando nós não temos mais sensibilidade,
em todos os caminhos da nossa vida, em tudo aquilo que vai acontecendo conosco no nosso dia a dia. Quando perdemos a sensibilidade, não temos muita chance, irmãos. Os caminhos se fecham, travam, portas não se abrem, fica difícil de caminhar. A dureza de coração leva primeiramente às trevas mentais. Vai fechando. Depois, a insensibilidade da alma. E finalmente, a vida desenfreada. Nós precisamos ter o cuidado de construir o nosso projeto de vida com um piso perfeito da sensibilidade. Haver na nossa vida a sensibilidade. É momento de chorar? Chore. Tocou o seu coração? Chore. Está sensível a isso? Chore, meu irmão. Arrependa-se. Busque o Senhor. Busque a graça do Senhor. Palavra bendita do nosso Deus. Em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma necessidade constante de confessarmos. Há uma necessidade diária de confessarmos, de nos ajoelhar diante de Deus, de derramar a nossa vida diante do altar de Deus, de termos sensibilidade, para que esta verdadeiramente possa abrir espaço na nossa vida, para Deus estar atuando e sendo atuante perfeitamente. Provérbios no capítulo 28, 13 também diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É disso que nós precisamos, da misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos constantemente. Então já vimos aí 2 dos materiais que nós precisamos usar na construção do nosso projeto de vida, de uma casa perfeita, saudável, resistente às tempestades. Mas vamos então para o terceiro material. Precisamos da melhor cinta de amarração. Qual é essa melhor cinta de amarração? Mas esse negócio também está aleatório. Uma hora é pedra angular, depois já vai para o piso. Agora a cinta, sim, a cinta de amarração. Mateus 5, verso 5, diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em algumas outras versões fala de bem-aventurados os mansos. O terceiro material da nossa construção é disciplina. Precisamos de disciplina. Não podemos avançar sem disciplina. Não podemos ir adiante nessa construção se não houver disciplina na nossa vida. Se não houver isso. O pastor Ricardo ainda há pouco falou a respeito da nossa vida com o Senhor. Nós, como Igreja Cristã da Família, temos o hábito de jejuar toda semana. Estamos aí numa campanha de 40 dias de jejum, até o aniversário geral da igreja, não é? Isso é interessante. É muito interessante. Dentro desses 40 dias de jejum, fazemos jejum toda segunda. Reforçamos. Fizemos 48 horas agora, essa semana. Semana que vem faremos o sábado de novo, de sexta para sábado de novo. Amém. E o dia, não esquecendo do de amanhã. Uma vida de disciplina. Não avançamos, não iremos adiante se não tivermos uma vida de disciplina. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio naquilo que estamos fazendo, no nosso lar, na nossa casa, em especial com respeito ao reino de Deus, na igreja, onde trabalhamos, pois somos testemunhas fiéis do Senhor. Essa disciplina tem que haver. Mansidão, autocontrole, é que amarra essa construção. Se não existir o autocontrole na minha vida, essa construção vai estar falha. Vai haver rachaduras, vai haver brechas, infiltrações, e depois pode vir a ruir, a cair. Em certo sentido, irmãos, mansidão é a desistência de qualquer tipo de violência. Ninguém tem a possibilidade de construir nada duradouro com um coração absolutamente indisciplinado. O nosso coração tem que estar em disciplina, tem que estar em obediência, sempre, constante. Mansidão é ter as rédeas do coração na mão. Eu não sei se todos aqui sabem o que é ter as rédeas na mão, né? Como eu nasci lá no interior, num sítio, e cresci lá, eu sei muito bem, porque todos os dias eu usava para colocar no cavalo que a gente tinha, a rédea, né? Tinha que colocar, porque sem ela não tem como dar a direção ao cavalo. Agora, o mais interessante, quando eu era criança, eu via o meu pai colocar no cavalo, e eu fiquei intrigado com aquele negócio, aquele ferro que tinha que colocava na boca do cavalo. Eu digo, mas para que isso? Para que judiar do animal? Para que isso serve, pai? Ele disse, olha, se não tiver isso, o animal não vai te obedecer. É necessário ter. Pode ser que, em um certo momento, ele vai andar no caminho, mas vai ter hora que ele vai sair do caminho. Aquilo era necessário. E eu comecei a entender aí. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versos 11 e 12, diz o seguinte: irmãos, nós precisamos ter essa mansidão para ter as rédeas do nosso coração na mão. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, nesse tempo presente, neste momento. Renunciar à impiedade, porque a graça de Deus que se manifestou salvadora sobre todos nós, nos ajuda a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver a nossa vida de maneira sensata neste tempo em que vivemos. Disciplina. A graça de Deus traz disciplina sobre a nossa vida. A graça de Deus nos ajuda a alcançar mansidão a nossa vida. Sempre. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, o apóstolo Paulo escreveu assim. Olha só como ele diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só. Já imaginou você pensar sobre isso aqui? Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qual é a espécie de vida que você tem hoje? Como você anda diante de Deus, diante do seu semelhante? Você fala como muitos lá fora dizem, né? Olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É assim que o mundo prega. Diga, o que eu estou falando, façam.
Mas não venha me acompanhar, não. Ainda tem bem um provérbio popular, né, terrível. Que galinha que acompanha pato morre afogada. Provérbio triste isso. Mas Paulo diz, olha, eu estou fazendo algo em mim, de tal forma, que as pessoas que estão ouvindo aquilo que eu prego, não venham olhar para mim e me reprovar pelo que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou falando, eu estou vivendo. Estou executando. Uma disciplina na sua vida ele tinha. Precisamos dessa disciplina. Esse é o terceiro material para a nossa construção de vida. Não pode faltar. Não podemos, de modo algum, deixar de lado, de fora. Precisamos. Esse material é a melhor cinta de amarração desta construção. É necessário cinta de amarração. Sabe que no Nordeste as construções, principalmente aqui no meio do sertão nordestino, é terrível. Por quê? É muito seco. Né? É muito seco. As construções se acabam tudo rachando. Por quê? Quando chove umedece tudo, mas quando o sol abre, seca tudo. Vai toda a umidade. E aí destrói tudo. E na nossa vida? Como está a cinta de amarração da nossa construção? Da minha vida, do meu ser, da minha essência, diante de Deus. Vamos para o quarto material usado nessa construção? Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem tem fome e sede de justiça será satisfeito. A melhor coluna desta construção é a justiça. A melhor coluna desta construção tem que ser a justiça. É necessário ser a justiça. Jesus usa aqui a linguagem, né, de fome e sede para falar de algo que é essencial na nossa vida. É essencial. Precisamos fazer jejum? Sim. Precisamos subjugar nosso corpo? Sim. Mas não conseguimos viver sem saciar a nossa fome e sede. Não conseguimos. Então, aqui, Jesus fala que Ele deve alimentar o nosso ser. A fome impele cada um de nós a buscar comida, a encontrar algo para saciar. Sem justiça não se constrói nada. Justiça aqui é a atitude justa, reta de cada um de nós, seres humanos. É o seu natural transbordamento na nossa vida. Como assim? Nós precisamos, irmãos, ter a compreensão de que temos que ter uma comunhão com o Pai, o Criador, aquele também que enviou Jesus para nos salvar e nos salvou. E precisamos ter um transbordamento natural com o nosso semelhante, com todos aqueles que estão à nossa volta, com a nossa família, cônjuge, filhos, pais, com os nossos amigos. Precisamos ter esse transbordamento. E quando eu tenho uma comunhão em justiça, em paz com o Pai, isso me leva automaticamente a ter uma comunhão com os meus semelhantes. É uma questão de ética. O livro de Miqueias, no capítulo 6, o verso 8, a palavra de Deus assim nos diz. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Isso é o que Jesus pede para fazermos.
Olha só. O Senhor exige de nós: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Que bom podermos praticar isso. Quando a gente olha para a sociedade onde vivemos hoje, as pessoas querem praticar justiça com as próprias mãos, a sua própria maneira. Justiça para se vingar, para expor. E não é dessa forma. Isaías capítulo 32, o verso 17, Deus fala através do profeta assim: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. É isso. O fruto da justiça, paz. Quando se pratica a justiça em qualquer que seja o ambiente, a gente encontra paz. E é essencial quando isso é praticado na nossa construção de vida, no dia a dia. Constantemente isso vai produzir muita paz na nossa vida. Vai vir confiança, tranquilidade sempre. Romanos no capítulo 14, verso 17, está escrito: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus. É o reino de Deus. Então que haja justiça, que a coluna da sua construção de vida seja justiça, e que verdadeiramente você possa se assegurar disso. Que haja justiça. A justiça faz do humilde um ser com um espírito nobre, ao invés de ser um fraco. Um espírito nobre. A justiça faz do quebrantado um ser digno e forte, digno de honra, porque digno de toda honra e toda glória é o nosso Senhor. Amém. Mas você também será digno. A justiça faz do manso corajoso. Aleluia. Corajoso. Seja manso, sim. Faça justiça, sim. Mas isso vai promover na sua vida muita coragem. Amém. Coragem para enfrentar situações difíceis, que muitas vezes, sem Cristo no nosso coração, não temos essa coragem. Então, na construção da sua vida, do seu projeto de vida, não deixe de fora essa coluna, a justiça. Em quinto lugar, os melhores tijolos precisamos trazer para essa construção. Os melhores tijolos. Está no verso 7, do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Os melhores tijolos nesta construção é a solidariedade. Amém? É o melhor tijolo. Você precisa ser solidário em toda e qualquer situação. Ninguém vive em família sem uma atitude de misericórdia. Tem que haver misericórdia. Sim, tem que haver misericórdia. É com misericórdia que se lida todos os dias com a ambiguidade, com as incoerências que enfrentamos lá fora. Enfrentamos lá fora. Do nosso ambiente de igreja, do nosso ambiente de família. E as misericórdias nos fortalecem nesse sentido. Quanto mais o homem, ele promove as misericórdias no sentido horizontal, com o seu semelhante, com aquele que tem necessidade, quanto mais isso acontece, mais recebe verticalmente, vindo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Os tijolos da solidariedade
são mais do que necessários na nossa vida. Mais do que necessário. Não adianta apenas fazer o bem. É preciso ser bom. Amém? É preciso ser bom. Você pode fazer o bem, mas não ser bom. Mas é impossível ser bom e não fazer o bem. É impossível. Fazer o bem é amar o próximo, ao seu semelhante. Ser bom é amar a Deus. E quando amamos a Deus, amar ao próximo é coisa fácil, é simples. É fácil de chegarmos lá. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, está escrito assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças. Opa! Vi que estava faltando algo. Estou em 1 Coríntios. Vi que faltou. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E o verso 4 diz o seguinte, verso 4: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Misericórdia tem que haver na nossa vida, no nosso ser, está impregnado em nós. Você se condoer com a dor do próximo, do seu semelhante, você ser tocado pela situação do seu semelhante, daquele que está do seu lado. Né? É você olhar e dizer, não dá para ficar quieto nessa hora, não dá para ficar quieto, vamos nos mexer, vamos ir além, vamos enfrentar essa situação, vamos caminhar juntos. Como disse Salomão lá em Provérbios, o cordão de 3 dobras não se rompem facilmente, não se rompe com facilidade, precisamos ir adiante. Essa é a palavra de Deus. E o tijolo da solidariedade é o quinto material essencial na construção da nossa vida. O sexto fala sobre a melhor cobertura desta casa. A melhor cobertura. Telhas da transparência. Mateus capítulo 5, verso 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Jesus fala aqui das pessoas que têm um coração limpo, que quando estão em suas camas, né, estão deitados lá na sua cama, olha para o céu e vê em Deus. Ou seja, sobre a sua cabeça existe uma clarabóia bem interessante, bonita, formosa, transparente, limpinha. E você olha e vê o Senhor, vê Deus. Salmos no capítulo 34, o verso 3 e 4 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem poderá? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Como que está o seu coração? Como que está a sua mente? Está puro? Está limpo? Há uma singeleza no seu coração que é essencial na sua vida? É disso que nós precisamos. É a telha que nós precisamos cobrir a nossa casa. Essa construção de vida que nós estamos fazendo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 22, Paulo diz assim,
para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Coração puro invoca o Senhor. Esse deve ser o nosso coração, purinho, sem maldade. Sem maldade. Puro. Jesus pede para sermos como crianças, né? Nos tornar como crianças, sem maldade no nosso coração, limpo. Dessa forma, a construção da nossa casa será perfeita. Em sétimo lugar, o sétimo material a ser usado nessa construção, a melhor liga de cimento. Mas como assim a melhor liga de cimento? A pacificação. O verso 9 do texto de Mateus 5 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você tem levado paz aos corações? Tem promovido paz? Ou será que tem sido uma fagulha em meio a tanta palha fácil de pegar fogo, né? Tem levado paz? Essa é a liga que mantém as coisas juntas. Ser pacificador. E que é a matéria básica que está entre todos. Matéria básica. Entre todos os detalhes. Feliz é o pacificador, o fazedor de paz. Este é feliz. Esse que está juntando os pedaços, construindo pontes, amarrando sempre nas essências mais íntimas, trazendo paz, trazendo, sim, algo maravilhoso. Não se esqueça que o pacificador, meu irmão, minha irmã, é aquele que em primeiro lugar restabelece a paz dentro de si mesmo. Tem que haver paz em nós, para que eu possa levar ao meu semelhante, ao meu próximo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119, o maior capítulo da Bíblia, o verso 165, a palavra diz o seguinte: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Você tem no seu coração, você tem na sua vida essa palavra, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Desfrute da palavra de Deus, porque assim você terá paz no seu coração. E nada vai te fazer tropeçar. Não seja um construtor de obstáculos. Não seja um construtor de barreiras. Não. Aprenda uma lição com aquele que foi o maior dos instrutores de toda a nossa vida. O príncipe da paz, que é Jesus. Aprendamos com Jesus. Ele preferiu morrer do que matar. Olha só, ele preferiu morrer. Ele preferiu subir à cruz por nós. Padeceu por nossa causa. Lá em Colossenses capítulo 3,15, a palavra nos diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Olha, o que deve ser o juiz em nossos corações? A paz de Cristo. Visto que vocês foram chamados a viverem em paz, como membros de um só corpo. Fomos chamados para viver desta forma aqui, em paz. E a paz de Cristo é que é o árbitro, que é o juiz na nossa vida. É quem detalha os limites, até onde eu posso ir, aonde eu devo entrar, o que eu devo fazer. É essa paz. Provérbios, no capítulo 12, verso 20, também nos diz assim, que o engano está no coração dos que maquinam o mal.
Há um engano. Mas a alegria está entre os que promovem a paz. Aí está a alegria. Isso faz a diferença. Não pode faltar na sua construção esse material, a pacificação. Seja um pacificador. Lute por isso. Busque isso. E o último material dessa construção que nós separamos aqui nessa manhã para falar é exatamente o que está escrito nos versos 10 a 12. De Mateus capítulo 5. As melhores portas e janelas. Resistência jubilosa. Amém, meus irmãos? Está escrito assim, verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o verso 11 diz: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E o verso 12: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Da mesma forma. Olha só. Se nós repararmos aqui, né? Existe uma grande recompensa pelo uso de cada um desses materiais. Amém? Existe uma recompensa na sua vida pelo uso de cada um de todos esses materiais. Jesus fala de uma vida que não se esconde em si mesma por causa da hostilidade que acontece diariamente e está circuncidando a nossa vida, né? Está em volta da nossa vida. A tendência diante da circunstância é se fechar. Como que você está vivendo? Né? Diante de certas coisas nós nos fechamos, nos blindamos, ferrolhamos as nossas portas e janelas cada vez mais, grades e mais grades, diante de nós mesmos. Jesus diz: eu não quero que diante de toda essa tempestade, de tudo que enfrentamos, vocês construam algo que tenha mais e mais blindagem. Eu não quero isso. Mas eu quero que diante de todas essas coisas, vocês deixem portas e janelas. Na construção da sua vida, que haja portas e janelas. Que a sua vida seja uma vida arejada. Pessoas capazes de se alegrar em casa, apesar do que aconteceu lá fora. Pessoas capazes de viver uma vida dentro de casa cheia de alegria. Independente daquilo que está acontecendo no mundo. Do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país e mundo afora. Construa uma casa, uma vida com portas e janelas, com excelência. É isso que Jesus pede, irmãos. É isso que Jesus nos convoca. A sua construção deve ser perfeita. Filipenses, no capítulo 1, verso 6, está escrito assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai completar a boa obra. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Salmos 46:1 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Sempre presente. Ele nunca falha. Ele nunca nos abandona. Mas Ele está presente.
Colossenses 11 e 12, Paulo fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse texto aqui chama a nossa atenção. A minha construção de vida, meu irmão, minha irmã, ela deve ser perfeita, porque o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Amém? Amém. Você é um herdeiro, você é uma herdeira do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele te tornou digno de ser participante dessa herança. Amém. Então construa a sua vida usando todos esses materiais. Amém. Se envolva com isso. Vá adiante. Você já havia pensado sobre esse tipo de construção na sua vida? Você já havia pensado nesses materiais? Desde a pedra angular, a base, o piso, a viga de amarração, a coluna, o cimento, os tijolos, as portas e janelas. Você já havia pensado sobre essas coisas? Que tipo de material você tem usado nessa construção da sua vida? Que tipo de material? Tem entrado algo diferente dessas coisas? Tempos atrás nós vimos uns prédios caindo aí numa cidade litorânea. Aí foram investigar, a construtora tinha usado areia da praia, cheia de sal. Os prédios caíram, né? Os prédios caíram, ruíram. E na construção da sua vida? Que tipo de material você está usando? E na construção da sua vida com o Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Criador? Que material tem usado? Use esse material que Deus pôs à sua disposição, meu irmão. Use esse material. Pratique. Viva uma vida segundo a graça e o amor de Deus. Quero ler um último texto aqui para a gente concluir. E os irmãos do louvor já podem subir. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Verso 29 e 30. Mateus 11. Está escrito assim. Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você, na construção da sua vida, usando um material pesado, difícil de carregar, esteja cansado, esteja sobrecarregado, esteja fadigado, sem saber o que fazer. Tem sido difícil a construção da vida? Difícil? Trouxe problemas? Olha o verso 30. Ou verso 29. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quem pode dar vida à nossa vida a não ser Jesus? Quem pode dar descanso sobre todas as cargas que nós carregamos a não ser Jesus? Jesus. Porque ele completa no verso 30. Pois o meu jugo é e o meu fardo é leve. É isso.
na construção da sua vida, meu irmão, não desista, não desanime. Ah, mas está pesado demais, eu não consigo, estou sobrecarregado, são muitos os afazeres, ainda está longe, preciso ainda de muitas coisas. Mas olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, de Jesus. Tomam sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Busquemos o Senhor nesse dia. Busquemos o Senhor nessa manhã. E em nome de Jesus, deixemos Ele aliviar as nossas cargas. Lancemos sobre Ele essa carga. Ele já tomou sobre si. Inclusive as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo Ele já levou sobre si. Toda a nossa carga. Até mesmo o preço pelo nosso pecado Ele já tomou sobre si. Então Ele já trouxe o alívio sobre a sua vida. Tome posse disso. Se alegre com isso, em nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé nesse instante. Eu quero orar com você. E quero te fazer um desafio. Repare na construção da sua vida. Repare. Olhe, veja o material usado nessa construção. E se há algo que é necessário trocar de material e concluir essa construção com perfeição, troque. Peça ao Senhor agora ajuda, né? Corre para os pés do Senhor. Troque esse material e conclua essa construção com perfeição. Vamos orar? Querido Deus, nós te rendemos graças, Pai, pela tua infinita bondade, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. A nossa vida aqui nesse mundo é uma construção. E é uma construção, Pai, que envolve muito mais do que aquilo que nós mesmo percebemos. Porque isso vai além, Senhor, é para a vida eterna, é para a vida toda. Isso não diz respeito somente à nossa vida, Pai, mas diz respeito também ao nosso semelhante, aqueles que estão à nossa volta. Porque, Pai, se eu usar um material ruim, danoso, na construção da minha vida, da minha casa, isso vai afetar também o meu semelhante, a minha casa, a minha família. Então, Pai querido, em nome de Jesus, que eu possa tomar as decisões certas, as atitudes corretas, me envolver contigo, Senhor, e pegar o que é puro, o que é perfeito, o que é verdadeiro, e trazer e colocar nesta construção, para que tudo, ó Deus, ocorra conforme a tua graça, o teu amor. Pai querido, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, sobre cada vida aqui presente nessa manhã. Ó Deus, que todos nós possamos tomar essa atitude de invocar a tua bênção, a tua paz, Senhor, e fazer o que é correto, o que é devido mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa cada coração, cada vida, Senhor, nesta construção, em nome de Jesus. Amém. Amém.